Eu tive uma experiência também curiosa, né? Logo no meu começo da minha carreira, que foi um Big Bang de um software novo que a gente ia implantar, né? E justamente quando era uma empresa terceira, o software, né, que a gente tinha adquirido na época. E era bem engraçado mesmo, porque completamente a empresa inteira ia mudar de tudo. De 30 softwares íamos para um só. Então ia mudar várias áreas, ia ter que criar novas áreas, várias estruturas, ia mudar tudo. E realmente era muito difícil. Então a gente tinha que muito trabalhar as médias gestões justamente por causa disso, porque ia impactar as áreas dela, tanto processual quanto de pessoas. Algumas áreas iam morrer, outras áreas iam surgir. Então tinha muito essa questão de trabalhar a média gestão. E eu concordo com você nesse ponto, de que quando você tem a trazer o estratégico para o operacional e para o trático, para destrinchar mesmo e começar a rolar o dia a dia, a média gestão e as pessoas que influenciam tem que ter as pessoas certas para te ajudar a acontecer, né? E aí eu não sei assim o quanto que eu fui claro, né? Mas você falou uma coisa da média gestão. Às vezes a gente está conectado numa determinada área, que é aquela área que está disposta a mudar, que é aquela área que está disposta a fazer acontecer. Mas aquele recorte do seu produto ou o desafio que você está conectado naquele momento vai depender de outras 10 áreas, que muitas vezes tem um gerente que está lá com 20 pessoas embaixo falando assim, minha vida está tranquila. É isso. E é aquela pessoa que, às vezes, é de uma área de apoio, né? De um cadastro de preço, de uma área que não tá afim, né? Às vezes não tem a menor conexão com o cliente final. Não tá nem aí, cara. Aquela pessoa ele vai tirar ticket e vai resolver ticket, né? Então eu acho que um trabalho que a gente precisa fazer nesses movimentos, e por isso que eu falo, né? De um recorte começar um movimento de desdobrar, de contaminar as áreas, é que muitas vezes no produto que você tá rodando nesse momento, no desafio que você está conectado naquele momento, naquele produto digital, você tem a dependência, né? E vamos dar um exemplo de um cadastro de preço, né? Eu tenho um produto que está vendendo, mas eu tenho uma área que cadastra o preço. Aquela área roda aquele processinho a vida inteira, cadastrando o negócio numa planilhazinha do mesmo jeito, papapá, pipipi. Muitas vezes você consegue trazer para o seu produto uma arquitetura intencional, com observabilidade, com monitoramento, que vai pegar o erro daquela área muito mais rápido. E aí você está pensando no seu usuário final, porque, né, ele tem que ver o preço certo e tudo mais. E internamente, com um bom gestor que tiver aqui, uma boa média gestão que está bem intencionada, você consegue começar a levar para essas áreas melhorias, modelos de fazer diferente. E muitas vezes, por um produto digital que você está conectado, você consegue contaminar outras áreas ali dentro, né? Eu acredito muito nisso, né? Você expandir o seu campo de atuação dentro dessas outras áreas. Assim, para mim, esse é o expandir pelo exemplo, no fim das contas, né? Exato, assim, a gente tem casos lá, por exemplo, nesse momento, exatamente sobre preço, assim, né? Eu dependo de um legado que o cadastro de preço é difícil, cara, assim. Dando um exemplo bem simples, mas o cadastro de preço é complexo. E eu não consigo pegar o problema no cadastro de preço. Eu consigo pegar ele, às vezes, na ponta, assim, depois que ele acontece. Mas aos poucos, trazendo monitoramento, trazendo uma quantificando aquele problema, né? Muitas vezes você entra lá naquele planejamento estratégico e você ouve tem um problema de cadastro de preço. Mas quanto? Cadê? Ninguém sabe. Ninguém sabe, cara. É uma lenda urbana que foi criada lá que você tem um problema de cadastro de preço. E aí, obviamente, que por isso que acho que no desdobramento estratégico você precisa calibrar muito bem, né? Pô, eu sei que eu preciso ter alguma observabilidade em cima do preço, porque vai dar problema. E eu preciso saber como esse negócio chegou aqui para mim, né? Então, o seu produto ele tá na ponta, você não vai conseguir naquele momento abraçar e resolver o problema da área de cadastro de preço, mas eu vou começar a montar mecanismos que vão disparar esse tipo de ação. E aí pode ser que você vai encontrar barreira naquele gerente, naquela média gestão do outro lado, que você vai ter que superar ela dando uma boa escaladinha, fazendo um outro movimento um pouco mais em cima de números. Hoje você perdeu tanto de receita porque dos 100 clientes que entrou aqui no seu site, 30 encontraram problema de preço. Sacou? A conversa muda, bicho. Você cria uma sensibilidade. Porra,